E aí galera, todos vocês estão prontos para mais uma dose de Hard Tutorial. Recapitulando o último episódio. Nosso protagonista tinha aceitado entrar no modo tutorial. Na mensagem dizia que tinha 4 níveis de dificuldade para escolher. E ele acabou escolhendo o nível Inferno, o mais difícil deles. Dentro do tutorial ele conheceu mais 3 pessoas que também escolheram entrar no nível Inferno. Eles se apresentaram uns aos outros, treinaram como uma equipe, para na hora descobrirem que teriam que passar o primeiro desafio individualmente, não em grupo. 4 portais apareceram. Agora vamos continuar nossa história. Bora pro episódio 2. Tutorial. Dificuldade Inferno, primeiro andar. Passei por um corredor escuro e vazio. Passo a passo, muito devagar. Eu me mantive enrolado como uma larva e, lentamente, avancei lentamente enquanto deixava em guarda meu escudo na minha frente. Como? Quanto tempo isso vai ser? Primeira tentativa, dia 1, 1 hora e 26 minutos. Cerca de 5 minutos depois que comecei, eu estava pensando, certamente alguma coisa vai sair agora. Então eu encurtei meus passos pela metade. Depois de 15 minutos, eu estava pensando, algo definitivamente vai sair agora. Então eu encurtei meus passos pela metade. Após 30 minutos, eu estava pensando, algo está saindo, algo está realmente saindo. Então andei lentamente como se estivesse arrastando meus pés pelo chão. E agora? Nada aconteceu depois de todo esse tempo. Estou ficando louco? Essa ótima mensagem, a mensagem me dizendo que o tempo continuava passando, me incomodava. Estou desperdiçando esse precioso tempo? Isso é algo como uma missão de ataque de tempo? A ansiedade e o medo no meu coração cresceram e cresceram. Meu corpo também está cansado. Devido à espada e ao escudo que segurava em ambas as mãos, meus braços e meus ombros pareciam duros. Minhas costas, braços e ombros estavam todos tremendo incontrolavelmente. Parecia que podia ouvir meus músculos fazendo sons sempre que me movia. O suor estava pingando por toda parte e eu podia sentir cheiro de álcool na minha respiração. Droga! Já era bastante difícil manter minha espada e escudo ao nível dos ombros. Com minhas pernas agachadas, as costas dobradas para frente e os ombros e o pescoço enrolados para dentro, mantive-me atrás do escudo o máximo possível. Eu senti como se fosse morrer andando nessa posição constantemente. Eu estava pensando em apenas largar tudo isso e descansar. Endireitando minhas costas, não, eu deveria apenas me sentar em algum lugar e descansar? Não. Eu ainda não tenho nenhuma informação sobre esse lugar. Não devo tirar essa atenção, devo ficar alerta. Não posso ficar à vontade nesse momento. Não tenho certeza se posso reagir a uma situação perigosa, mesmo que esteja alerta e nervoso. Embora seja difícil. Devo suportar isso o máximo possível. Com uma mente determinada, avancei tão devagar quanto uma tartaruga. Mas então... Você aprendeu. Concentração de batalha LV.1. Você aprendeu. Força de vontade LV.1. Quando o som de confusão saiu da minha boca, independentemente da vontade, fiquei quieto. Embora estivesse determinado a não parar, provavelmente deveria pensar um pouco sobre essa nova mensagem. Levantei as costas e voltei alguns passos. Barra de status. Li Ho Jai, humano. Força, 10. Destreza, 13. Vitalidade, 11. Inteligência, 21. Habilidades. Concentração de batalha nível 1, força de vontade nível 1. Então eu tenho algumas habilidades. Concentração de batalha, LV.1. Descrição. Sua concentração aumenta em batalha. Permite que você fique focado por longos períodos de tempo. Força de vontade, LV.1. Descrição. Aumenta sua força de vontade. Ambas são habilidades passivas. Concentração de batalha e força de vontade. Ambas são habilidades relacionadas à situação que estou enfrentando agora.
Parece que aprendo habilidades novas depende de determinadas situações. Eu pensei que você naturalmente aprenderia novas habilidades upando ou obtendo novos itens. Eu acho que estava errado. Se o que eu penso é certo, para aprender muitas habilidades, devo tentar mais coisas diferentes. Vamos tentar coisas diferentes quando estiver em um lugar mais seguro. Eu me pergunto se Minsik, Kyun e Sua descobriram isso agora? Eu balancei a cabeça enquanto pensava nos outros três. Não consigo pensar em outros agora. Vamos nos concentrar. Eu me agachei novamente e segui em frente. Lentamente. Pensando que o perigo poderia sair a qualquer momento, eu caminhei para frente por cerca de 1 hora tão lento quanto um caracol. Finalmente, o perigo me encontrou. A razão pela qual eu poderia responder ao perigo não era porque estava alerta. Foi por causa do escudo que levantei com o braço esquerdo. Ting! Uma flecha voou pela escuridão, a flecha disparada perfurou meu tornozelo. Mais da metade da flecha tinha passado. Dói, dói. Ai, ai. Por um momento, vi meu tornozelo direito com uma flecha perfurada através da minha visão trêmula. Mais da metade da flecha passou. Deitei no chão gritando e se contorcendo de dor, mas a dor não parou. O sangue jorrando do meu tornozelo reuniu no chão e atingiu o meu rosto como uma tinta. Mesmo com minha mente caótica devido à dor, quando vi meu sangue vermelho brilhante, meu cérebro funcionou para me tirar disso. A sala de espera. Preciso voltar para a sala de espera. Seguindo a decisão final do meu cérebro com a dor excruciante, voltei, seguindo os passos que dei para chegar aqui, de volta à sala de espera. Eu tentei tudo o que pude para voltar com os 2 pés, no entanto, sem poder me equilibrar, eu caí. Droga! A flecha deve ter ralado no chão quando eu caí, a dor surgiu novamente. Lágrimas fluíram dos meus olhos. Eu fiquei de 4. Meus músculos gritaram enquanto eu rastejava com minhas 2 mãos e uma perna utilizável. Eles gritaram de dor. Ao mesmo tempo, outra flecha disparada acertou o chão ao meu lado, o que? Não deu tempo nem de processar o que estava acontecendo, e mais outra flecha foi disparada novamente. Quando eu percebi que isso não ia parar, o tornozelo com a flecha perfurada através dele gritou como se estivesse sofrendo uma dor ainda maior. Você aprendeu. Resistência à dor, LV.1. Levou uma longa e exagerada hora para chegar onde eu estava. Rastejando como um lagarto com uma das minhas pernas feridas, não consegui ver nenhum fim para esse caminho. A velocidade louca do meu eu desesperado rastejando induzido pela dor estava diminuindo. A dor diminuiu de uma nova dor de perfuração profunda para uma dor mais comprimida e controlada. Deve ter sido uma adrenalina ou alguma droga, mas parecia que meu cérebro estava finalmente funcionando. Eu continuava avançando, mesmo que eu estivesse avançando, eu mantinha o controle do status do meu corpo. Eu não sabia se a perna com a flecha perfurada através dela ficou paralisada ou alguma coisa, além da dor, não senti nada. Eu tentei mover meus dedos dos pés, mas eles não se moveram. Não, eu nem sabia se eles se moviam ou não, porque eu não podia senti-los. Você aprendeu. Resistência à dor LV.2. Você aprendeu. Resistência a sangramento LV.1. Resistência à minha bunda. Não senti nenhum efeito. Minha perna normal e meus braços e ombros estavam tremendo por toda parte. Meus pulmões me avisaram para parar o exercício físico enquanto exigiram mais ar. Eu podia ouvir um som alto nos meus ouvidos, talvez devido a um sangramento excessivo. Então, o frio que senti no meu rosto era. Naquele momento, senti uma tontura crescente e minha visão começou a sumir. A palavra morte passou pela minha cabeça. Pensar nisso como um jogo? Você é idiota. Essa dor, esse sentimento. É real. A morte também seria real. Eu não podia mais ver nada. Tentei esfregar os olhos, empurrando as pálpebras e abrindo os olhos novamente, mas não vi nada. Nesse lugar escuro, confiando nos fracos sentidos dos meus braços e pernas, me movi. Por sorte, o corredor era uma linha reta. Não queria morrer aqui na miséria. Eu não queria morrer. Mesmo que eu morresse, eu não deveria morrer assim. Nunca morreria assim.
Foi quando senti uma dor imensa. Tinha sido atingido por outra flecha. Tinha acertado minha costa, vomitei sangue e quase perdi minha consciência. Pensei, vou morrer, não vou conseguir. Já não sei quanto tempo que eu comecei a rastejar. Eu me pergunto até onde eu rastejei. Estou mesmo rastejando para frente? Para meu desespero, mais flecha disparada em minha direção. Quase fui acertado por outra flecha. Eu preciso sair. Tenho que continuar. Não posso desistir ainda, tenho que voltar. Uma onda de sonolência preencheu minha cabeça. Eu já não sentia mais nenhuma parte do meu corpo. Disse que o sentimento mais extremo de prazer que um humano pode experimentar é o sentimento antes da morte. Lembrei-me do meu grupo, todos estávamos confiantes, mas agora não sei se os verei novamente. Isso vai acabar assim? Por um momento de descuido? Não. Não vou desistir ainda, tenho que sair vivo, não importa as dificuldades que tenho que enfrentar, tenho que voltar. Tem uma pessoa que tenho que ver novamente. Não. Eu não ficarei descuidado. Eu ficarei ciente do meu entorno e lentamente. Quando eu recuperei a consciência, vi uma luz azul fraca que brilhava do portal. Eu vejo o portal. Meus olhos voltaram a se concentrar nesse momento milagroso. O fato de eu poder ver novamente me surpreendeu com alegria. Eu fiz isso. Eu sobrevivi. Agora eu tinha que decidir. Havia uma pergunta que não deixaria minha cabeça mesmo quando eu estava confuso e com dor. O que aconteceria se eu voltasse para a sala de espera com a flecha ainda perfurada no meu tornozelo? O que aconteceria se eu fosse curado nesse estado? Se eu fosse curado instantaneamente com uma flecha em mim, talvez meus músculos e meus nervos fossem aleijados além de reparos, mesmo com o poder da sala de espera. Tenho que remover a flecha antes de entrar? Como eu iria saber? Não sou médico. Talvez o poder de cura da sala de espera seja onipotente como o de um jogo e enviaria uma mensagem. Você foi atingido por uma flecha. Vamos remover a flecha primeiro e depois curá-lo, DC. E oferecer um serviço de atendimento excepcional assim. Mas, se isso não acontecer, não sei o que acontecerá na minha perna. E então eu decidi. Embora eu estivesse à beira da morte não muito tempo atrás, talvez fossem as novas habilidades que aprendi ou talvez eu via a chance de viver, mas eu poderia sentir alguma vitalidade voltando ao meu corpo. Talvez meu corpo esteja queimando o último vestígio de vida, com a morte esperando além disso. Eu não tinha tempo a perder. Tudo bem, vamos fazer isso. Eu poderia simplesmente entrar no portal se a dor e o perigo estivessem em um nível crítico. Talvez seja devido às novas habilidades ou meus nervos devem ter morrido, mas a dor que veio do meu corpo diminuiu significativamente. Com total determinação, respirei fundo. Com a minha mão tremendo, eu agarrei a outra metade da flecha e puxei para fora imediatamente. Eu tive que gemer e chorar mais uma vez da dor ardente no meu tornozelo. Agora, em vez de sentir dor fisicamente, senti-me emocionalmente deprimido. Maldição! Por que eu? Maldito filho da puta! Esse maldito! Eu não sei quem é você. Mas eu vou te matar. Você aprendeu, resistência à dor LV.3. Você aprendeu, resistência a sangramento LV.2. Finalmente acabou. Era hora de se libertar dessa dor. Parecia que estava prestes a desmaiar devido à dor, mas também finalmente senti uma sensação de alívio. Corri o mais rápido que pude, para acabar com isso. Mas as flechas continuavam a serem disparadas contra mim. Não olhei para trás, me foquei apenas no portal à minha frente. Viajar para a sala de espera do primeiro andar. Sim. E então eu perdi a consciência. Quando acordei e abri meus olhos, vi a visão familiar da sala de espera em que fiquei por alguns dias. Não pude mais sentir dor. Lentamente, comecei a lembrar a dor que senti antes de desmaiar. Na verdade, quase morri. Quando olhei para baixo, meu corpo estava completamente coberto de sangue seco. A camiseta que eu vim tinha sido tingida completamente de vermelho. Droga! Eu me mijei? Felizmente, a sala de espera anulou completamente o cheiro de sangue e mijo. Deixando isso de lado. Como os outros estão se saindo?
Comunidade. Dificuldade Inferno, Fórum, 1. O quê? Como faço para entender isso? Eu li-o mais uma vez. Dificuldade Inferno, Fórum, 1. Novamente. Dificuldade Inferno, Fórum, 1. Isso significava que a dificuldade do tutorial era Inferno. Dificuldade Inferno, Fórum, 1. Isso significou o fórum da dificuldade Inferno na comunidade do tutorial. Dificuldade Inferno, Fórum, 1. O primeiro significava o número de pessoas atualmente na comunidade. Na sala de espera do Inferno, havia uma pessoa e a pessoa que procurava o bate-papo na comunidade era apenas eu. Está bem. Eu entendo. O segundo significava o número total de pessoas na dificuldade Inferno. Entendo. Eles estão mortos. Todos os 3. Como os 3 morreram? Isso é inacreditável. Por algum motivo, eu não senti nenhum tipo de emoção assim. Para ser honesto, pensei que eles poderiam morrer. Na verdade, a sobrevivência seria mais uma surpresa. Foi um milagre para fazê-lo. Se eu não tivesse meu escudo, definitivamente morreria 10 de 10 vezes. Além disso, Kyun-min e Sua nem sequer poderiam voltar para a sala de espera. Mesmo que evitassem a morte instantânea, seria difícil sobreviver a todos os sangramentos. Foi porque eu estava prestes a morrer antes? Ainda estou muito chocado para sentir emoções? Ou, já me adaptei a essa situação louca? A morte dos outros 3 não me enviou nenhum choque emocional ou mental. Embora fosse apenas por 3 dias, pensei que consegui fazer um vínculo além do de amizade com eles. Mas, tudo o que senti foi um pouco de tristeza para eles, só isso. Eu era estranho? Eu não sei. Droga. Embora meu cérebro tenha aceitado calmamente a situação, as lágrimas brotaram dos meus olhos. Para pensar que eu ainda poderia chorar, mesmo depois de toda essa merda que aconteceu antes. Barra de status. É melhor se concentrar em outra coisa para parar o choro. Eu vi muitas mensagens indicando que eu tinha recebido habilidades quando eu rastejei meu caminho para o portal. Eu não podia verificá-las por causa da situação em que eu estava antes, então abri a barra de status para verificar isso. Li Ho Jai, humano. Força, 10. Destreza, 13. Resistência, 11. Inteligência, 21. Habilidades. Concentração de batalha LV.2, força de vontade LV.1, despertar LV.1, resistência à dor LV.3, resistência a sangramento LV.2, resistência a atordoamento LV.1. As habilidades de concentração de batalha e força de vontade que eu aprendi antes de ser atingido pela flecha foram upadas um nível. Eu também recebi 3 habilidades de resistência e despertar. Basta ver o nome das resistências me lembrou vivamente a dor que me atravessou. Resistência à dor, LV.3. Descrição: a resistência ao efeito de status dor é aumentada. Resistência a sangramento, LV.2. Descrição: a resistência ao efeito de status sangramento é aumentada. Resistência a atordoamento, LV.1. Descrição: a resistência ao efeito de status atordoamento é aumentada. Todas elas eram habilidades passivas que aumentaram minha resistência a um efeito de status. Elas definitivamente pareciam boas, habilidades úteis, mas eu não queria ver seus efeitos. Tudo o que elas fizeram aumentava um pouco a minha resistência. Elas não diminuíram a dor que senti ou até mesmo interromperam qualquer sangramento. Despertar, LV.1. Descrição: desperta a mente por um período de tempo em momentos de extrema necessidade. Isso parecia outra habilidade passiva também. Seria bom se eu tivesse uma habilidade ativa. Eu estava um pouco desapontado. Agora com tudo verificado. Eu tenho que voltar novamente? Primeira tentativa, dia 1, 8h20. Por favor, entre na fase. Tempo restante, 19h12. A sala de espera do tutorial é como uma área de cura de um jogo de gênero AUS. Como uma base, é um lugar que restaura completamente a saúde. Além disso,
você tem um tempo limitado para ficar dentro da área. Eu não deveria perder esse precioso tempo. Entrar na fase. Sim. Bem-vindo à fase do tutorial, primeiro andar dificuldade inferno. Isso tornou a minha terceira vez aqui. Um corredor reto escuro. No começo, senti uma animação e um nervosismo desconhecidos. Isso me atrapalhou. A segunda vez não era muito diferente, mas agora. Agora sinto um ligeiro medo desse lugar. Não há sinais de manchas de sangue, mas tenho certeza de que perdi uma grande quantidade de sangue quando eu rastejei de volta aqui. Para não mencionar, eu era um maldito idiota por tentar puxar a flecha que me fez perder ainda mais sangue. No entanto, as paredes e o chão estavam impecáveis. Nenhuma gota de sangue vermelho. Era como se toda a fase fosse resetada quando eu fui para a sala de espera e voltei. Peguei tudo e com isso veio uma conclusão terrível. E se a armadilha da flecha também fosse reiniciada? Ah, droga! Eu vou ser acertado novamente com certeza. Mas o que eu poderia fazer? Eu não poderia ficar aqui e ficar parado na entrada do tutorial. Eu não sei que penalidade haveria se eu não concluísse a área a tempo. Vamos! Eu devo me mover. Eu não estava inteiramente certo, mas eu me lembrei vagamente do alvo geral de onde as flechas deveriam ser atiradas. Eu não sabia o que me esperava antes, de qualquer forma ainda consegui me manter vivo. Eu deveria, pelo menos, tentar concluir essa fase agora. Agora, pensamento positivo. Eles dizem que o otimismo pode mudar o mundo. Vamos! Eu acho que é aqui. Eu acho que aproximadamente a armadilha foi aqui. Cada passo em frente ficou mais pesado do que o último. Foi porque fiquei tão fodido na primeira vez. Eu estava com medo até os ossos. No entanto, não consegui parar aqui. Eu lentamente controlei minhas respirações profundas. Cobri meus olhos e calmamente me acalmei. Eu posso fazer isso. Um passo à frente. Lembre-se. 2 acima no escudo. Uma direto para a cabeça. Por último, uma no tornozelo. Ah, mas e se o padrão também mudou? Ah, eu estava ficando paranoico. Eu tropecei para trás. E se o padrão tivesse realmente mudado? Eu pensei por um tempo. Conclusão final. Então, e se o padrão mudou? Havia realmente algo que eu poderia fazer sobre isso? Não. Era como antes, eu não sabia quando e onde a flecha viria. Naquele momento, pensei, vamos apenas evitar a morte instantânea. Sim, pensei assim. Devo proteger meu coração e torso em geral com meu escudo e com a espada na minha mão direita eu deveria proteger meu pescoço e cabeça. No final, voltei a me agachar. Depois de um pensamento profundo, levantei meu escudo e lentamente, avancei muito lentamente. Parecia que estava raspando minha vida a cada passo de cada vez. Nunca joguei isso antes, mas, se eu jogasse roleta russa, senti que se sentiria assim. Eu dei um passo. Então, outro passo. Meu coração pulou uma batida toda vez que eu dei um passo à frente. Novamente outro passo. Tic. Uma flecha. Outra. Tic. Eu me protegi da segunda flecha também. Terceira na cabeça. A terceira virá para a cabeça. Bom, eu desviei ela. Eu fiz isso. Mas então, um projétil de prata caiu diante dos meus olhos. Era uma flecha. Dei um salto para trás, mas outra flecha veio em direção do meu peito, defendi com o escudo. Mas o impacto foi mais forte do que o esperado, acabei sendo empurrado para trás. Só que do nada outra flecha disparada, essa estava vindo direto na minha cabeça, quase não consegui desviar. O problema era que os disparos não paravam, eram um atrás do outro, sem descanso. Não sei até quando conseguirei aguentar. Mais um disparo defendi com o escudo, só que dessa vez o escudo não suportou o dano e se quebrou. Meu braço direito estremeceu. Com minha posição instável e agachada e a dor excruciante que senti no meu braço direito. Em estado de choque, e de novo. Outra flecha atravessou minha perna.
A dor que senti no meu braço e da perna pareceu como se estivesse viajando pelos meus nervos para queimar meu cérebro em cinzas. Pensei preciso voltar para o portal rápido. Naquele momento, sem espera levei mais outra flechada no ombro direito. A dor que senti nesse momento me deixou paralisado, fiquei em choque com o que estava acontecendo. Será que dessa vez não vou conseguir nem voltar até o portal? Eu estava gravemente ferido, olhei minha mão com muito sangue, que escorria da minha boca. Estava começando a sufocar com dificuldade de respirar, estou perdendo os sentidos. Do nada outra flecha me acertou em cheio, comecei a cair. Eu vou morrer, não tenho mais força, acho que esse será meu fim. Quando do nada uma mensagem do sistema apareceu. Aumento de nível. Destreza aumentou em 2. Vitalidade aumentou em 1. Resistência à dor aumentou em 1. À medida que a mensagem de aumento de nível apareceu, a dor diminuiu. O que? As flechas que atravessaram meu braço e meu tornozelo haviam desaparecido. Minhas feridas também foram curadas, como se eu estivesse na sala de espera. Bem, sorte minha. Então, havia tal coisa como aumento de nível. Parecia que o HP foi restaurado completamente quando você subia de nível. Barra de status. Li Rojai, humano. Level 1. Força, 10. Destreza, 15. Vitalidade, 12. Inteligência, 21. Habilidades: Concentração de batalha level 2, Força de vontade level 2, Despertar level 1, Resistência à dor level 4, Resistência a sangramento level 2, Resistência a atordoamento level 1. Eu encontrei algumas pequenas mudanças quando eu vi minha barra de status. Como disse a mensagem, minha destreza e vitalidade aumentaram um pouco e meu nível de resistência à dor aumentou em 1. E por fim, level 1. Eu era level 0 antes? Eu ainda tenho um nível? Como não havia nada sobre os níveis na barra de status antes, pensei que não havia um sistema de aumento de nível. Eu era tão sortudo que eu tinha upado naquele exato momento. Caso contrário, eu teria que voltar para a sala de espera novamente com uma flecha presa na minha perna e no meu braço. Ou talvez, eu também poderia ter morrido. Agora, vamos esclarecer essa informação. Eu tinha que pensar sobre como eu poderia usar essa nova informação para minha vantagem. Em primeiro lugar, há as armadilhas. O padrão da armadilha era exatamente o mesmo que no meu primeiro encontro. Uma flecha no meu braço esquerdo. Uma para o meu coração. Uma para minha testa. Uma para o meu tornozelo. Antes do meu segundo encontro, pensei em algo. Como uma armadilha poderia direcionar diretamente para essas áreas críticas? O físico de uma pessoa pode variar, ou uma pessoa pode simplesmente ficar com uma parede e segui-la. Mas não essa armadilha. A armadilha sabia exatamente onde estavam minhas áreas críticas e disparou flechas exatamente para elas. A armadilha não foi configurada para que ela seguisse um caminho definido. Foi definido para apontar para áreas do meu corpo e depois disparou. É por isso que, apesar de me agachar depois de ter bloqueado as duas primeiras flechas, a terceira flecha foi diretamente para minha testa em vez de errar e voar por cima de mim. Se eu não tivesse bloqueado rapidamente a flecha com meu braço direito, eu poderia realmente morrer ali. Eu não poderia simplesmente memorizar o padrão e esquivar de forma preventiva. Eu tive que esquivar a flecha depois de ter sido acionada ou, alternativamente, levantar meu escudo para bloqueá-la. Mas ainda assim, se eu soubesse o padrão, eu ainda seria capaz de reagir muito mais rápido graças a essa preciosa informação. O que aprendi em seguida foi o aumento de nível. Depois de aumentar de nível, meu corpo estava completamente curado. Não só curou minhas feridas, mas também curou a fadiga que eu estava começando a sentir. Cheguei a uma conclusão: havia duas maneiras de me curar. A sala de espera e o aumento de nível. A sala de espera me forneceu a opção de curar sempre que eu quisesse, se cair devo voltar meus passos para chegar até lá. Aumentar de nível me permitiu ser curado instantaneamente naquele momento, mas não sabia quando eu subiria de nível. Com essa informação, minhas chances de sobrevivência aumentaram definitivamente. A terceira coisa que aprendi foi as condições para aumentar de nível.
Eu acho que é como isso? Definitivamente aumentei de nível depois de ter sido atingido pela última flecha. Eu poderia pensar em duas condições para aumentar de nível nessa situação. Em primeiro lugar, eu tinha concluído a armadilha. Concluí a armadilha 2 vezes. E pensando no tempo em que eu fui atingido por uma flecha ou bloqueei uma flecha. Eu bloqueei 5 flechas e fui atingido por 3. Se eu ganhava bloqueando as flechas ou tomando um golpe por flecha, para continuar upando e progredindo ainda mais, tive que tentar tantas armadilhas quanto pude. Mesmo com 2 experiências de ficar na beira da morte, eu sabia que seria ainda mais difícil de agora em diante. As mensagens continuavam lembrando que esse era o primeiro andar do tutorial. Haverá um segundo andar, e haverá um terceiro andar. Penso que se as dificuldades podem ser aumentas, elas aumentarão. Não acho que as coisas se tornem mais fáceis. O último pedaço de informação que eu reuni na forma dessa experiência foi aquilo: eu aumentei de nível durante a minha segunda tentativa e não a minha primeira. Eu ganhei pontos de experiência de uma armadilha que havia sido reiniciada devido às minhas ações de entrar e voltar da sala de espera. Com toda essa informação resumida, minha conclusão final foi simples. Eu tive que me aventurar. Eu devo tentar e desafiar cada vez mais para ganhar experiência e crescer. Se eu esquivar flechas ou não, eu ainda ganho experiência. Então, era apenas desde o início, eu só tinha que evitar a morte instantânea. Eu ainda poderia confiar em aumentar de nível e voltar para a sala de espera para curar feridas não fatais. Não importa o quão doloroso e inconveniente que fosse. Eu devo crescer e aumentar de nível tanto quanto possível no primeiro andar. Esse não era o momento de ter medo de um ferimento. Esse foi o momento para eu avançar. Eu não podia deixar o medo me dominar e inibir meu crescimento. Primeira tentativa, dia 1, 9h05. Não sei por quanto tempo eu tenho permissão para ficar no primeiro andar. Quem sabe, pode haver um limite de tempo. Não pude perder mais tempo. Eu tive que mudar meu estilo de jogo. Com toda a determinação, avancei. Em vez de andar a um ritmo onde eu bocejaria de tédio, andei com passos mais rápidos. No entanto, eu tomei esses passos cuidadosamente e não deixei minha guarda baixa. Você aprendeu força de vontade LV.2. O Deus da aventura mostrou interesse em você. Vitalidade aumentou em 1. Primeira tentativa, dia 28, 4h05. Era o mesmo que qualquer outro momento, um corredor escuro e reto. Depois de hoje, nunca mais terei que ver esse corredor. Corri sozinho através do escuro corredor. Se fosse há algum tempo atrás, eu seguiria com o maior cuidado, mas dessa vez era diferente. Meus olhos brilhavam no escuro. Visão noturna LV.2. Olhos claros LV.1. A habilidade Visão Noturna era exatamente como dizia, isso me permitiu ver um pouco melhor no escuro. Sem pausa, continuei correndo. A distância que eu ainda tinha que cobrir era longa, mas não havia necessidade de economizar minha energia. Obrigado, status de resistência reforçado. Além disso, correr LV.1. Aprendi uma habilidade que me ajudou quando eu estava correndo. Meu corpo ficou mais leve e usou menos energia ao correr. Graças a essa habilidade, correr foi fácil. Isso me fez mais rápido também. Você poderia sentir o quão refrescante era, apenas correndo. Eu não sabia antes, mas correr era algo que me fazia bem. Antes mesmo de perceber, estava na primeira armadilha de flechas. Não havia sinais ao redor, mas com tudo que passei, era familiar o suficiente para eu entender a localização da armadilha por puro instinto. Era como um sinal ligeiro ou mesmo apenas uma atmosfera misteriosa e repentina que indicava uma armadilha próxima. Piu-piu. Eu podia ouvir 2 flechas sendo disparados de longe. Sentidos aumentados LV.3. Não só essa habilidade aumentou minha audição, mas também aumentou todos os meus 5 sentidos como visão, tato e, estranhamente, meu senso de gosto e cheiro. Antes, eu nem sabia que uma flecha estava voando em minha direção. Só sabia quando a flecha já havia atingido meu escudo. Puc! Puc! A primeira e segunda flecha foram pegas no meu escudo.
A terceira flecha estava ao meu lado. Inclinei ligeiramente e cortei a flecha ao meio com minha espada. Próxima. Jump! A flecha deslizou sob meus pés. Com o meu aumento do status destreza, esquivar essas flechas era um pedaço de bolo. Não era preciso dizer por minha experiência, capacidade e foco também haviam melhorado demais. Concluir a primeira armadilha de flechas foi uma caminhada no parque. Sem parar, continuei. Havia um longo caminho ainda. Eu corri um pouco mais rápido. À minha frente estava uma armadilha crítica. De duas direções eram disparadas flechas ao mesmo tempo. Do lado esquerdo do meu rosto, uma flecha foi disparada. Enquanto olhava para a flecha, eu bloqueei com calma com o meu escudo. O lado direito em seguida. Com a espada erguida, eu aparei a flecha. Ela caiu no chão. Você não gostaria de saber o que eu tive que passar para tentar bloquear essa flecha com minha espada? Eu falhei algumas vezes e fui realmente atingido algumas vezes também. Esgrima básica LV.1. Cortar LV.1. No entanto, como resultado, aprendi algumas habilidades. A próxima foi uma flecha diretamente da frente. Embora meus sentidos tenham sido aprimorados, não consegui dizer a trajetória da flecha e eu também não consegui ouvir ela. Eu só poderia prever onde a flecha viria com minha memória e tentar esquivá-la. Depois de mergulhar para esquivar a flecha vindo, eu lancei um grande salto para frente. Algumas flechas voaram abaixo de mim enquanto eu saltava. Depois de verificar que foi a última flecha que foi atirada, eu me levantei e comecei a correr de novo. Ocasionalmente, flechas difíceis de detectar como essas foram disparadas. Se eu pensar sobre isso, porém, isso me lembrou sobre minha primeira tentativa da armadilha. Não vamos falar sobre as duas primeiras flechas, eu nem poderia vê-las. A terceira flecha, eu mal me esquivei. Quanto foi a última flecha, eu ouvi. Claro, eu não desviei ela. Cada flecha foi disparada a diferentes velocidades, correspondentemente, todas pareciam diferentes também. Enquanto eu memorizava cada uma das flechas, surgiu um pensamento súbito. Esse foi um treinamento real. Um tutorial. Eu poderia dizer que tudo foi projetado para treinar o desafiante. Se fosse uma flecha difícil de esquivar, era fácil de detectar, e se fosse uma flecha que fosse fácil de esquivar, voava mais silenciosamente. Agora, esquive isso. Para essa, você deve usar seus olhos. Mas vou facilitar e atira-la em sua frente. A última foi difícil de esquivar? Eu farei ela ir mais alto, facilitando para você ouvir. Eu pensei que era assim que funcionava o tutorial, como era o processo de pensamento. Se essas armadilhas foram colocadas para tentar me matar, tenho certeza de que já o teriam feito. Para as pessoas comuns, a dificuldade em que se encontravam pode parecer que foi feita desse jeito. Onde a morte era inevitável. Eu fiz uma pausa momentânea para recuperar o fôlego. Apesar dos meus status e habilidades melhorados, essa jornada provou ser árdua e demorada. Eu tinha deixado a sala de espera às 4 horas e tinha corrido por 15 horas sem parar. Sem esforço, atravessando as ridículas armadilhas de flechas que foram colocadas ao longo do caminho. Eu só precisava de um pouco mais de tempo. Nada mais, nada menos, apenas mais 3 horas, mudaria e facilitaria as coisas. No entanto, parecia que o tutorial considerava que não devia ter um luxo tão alto. Alguns dias atrás, novas informações se espalharam no chat da comunidade. Cada primeira tentativa teve que ser completada dentro de 30 dias. A penalidade por não concluir o primeiro andar dentro de 30 dias ainda não foi conhecida por nós. Você poderia ser expulso do tutorial devido à falha, talvez até receber o julgamento por falha. Quem sabia? Isso significava apenas uma coisa. Eu tive que concluir esse andar hoje, amanhã, ou pelo menos depois de amanhã. Retirei a garrafa de água do meu inventário e espirrei a água no meu rosto. Uma pequena explosão de energia renovada surgiu através de mim enquanto a água fria tocava meu rosto. Ao saltar para cima e para baixo, eu verifiquei meu status. Não houve nenhum problema com a minha concentração, e eu não estava sangrando demais. Também não havia sentidos enfraquecidos.
Havia 2 flechas que perfuraram o meu braço direito. Durante todo o meu tempo, eu cresci uma quantidade considerável e experimentei múltiplas armadilhas. Apesar disso, ainda não consegui passar por essa fase sem me ferir. Eu não conseguia produzir uma estratégia a tempo, então eu apenas tanquei algumas flechas ao invés de me esquivar e, posteriormente, mesmo sabendo que elas estavam vindo, elas encontraram o caminho da minha direção. Esse foi o momento em que eu mal consegui dizer a diferença entre os diferentes tipos de flechas que foram disparadas. Se a primeira flecha foi atirada de um arco longo danificado, as armadilhas posteriores pareceriam como se fossem disparadas a partir de um arco recurvado poderoso. Algumas delas foram atiradas com tal poder que fez você se perguntar se havia uma balista ali. A verdade seja dita, nunca vi um arco longo ou mesmo um arco recurvado, mas eu vou assumir que essa era a força que os respectivos arcos exercitariam nas flechas. Por sorte, eu aumentei de nível apenas há um momento atrás, então eu só tenho 2 flechas perfuradas em mim. Ah, eu só poderia imaginar o quão bom seria se não houvesse flechas em mim. Seja como for, isso ainda era bom. Eu fui atingido por tantas flechas que ser atingido por apenas 2 faz parecer como apenas um pequeno ferimento. Assim que atravessasse a linha vermelha, as flechas estariam voando de cima, de baixo, da esquerda e da direita. A parte assustadora disso era, não havia nenhum padrão em que as flechas foram disparadas. Essa armadilha está em segundo nos termos de perigo em comparação com a armadilha do poço mais cedo. Na minha primeira tentativa, fui atingido por tantas flechas que pareci com um ouriço vestido com meu equipamento de natação tentando atravessar o rio STYX. Graças à minha sorte divina, eu aumentei de nível e consegui sobreviver. Para a minha segunda tentativa, memorizei o padrão que experimentei na minha primeira tentativa. Como havia flechas disparadas em todas as direções, não conseguiria memorizar a ordem de todas as flechas, mas depois de memorizar as flechas que visavam meus pontos críticos, tentei a armadilha. Em resultado, quase morri. As flechas que foram disparadas além das flechas que eu tinha memorizado eram mortíferas. Não consegui responder a elas a tempo. Porra, agora não havia escolha. Eu tive que continuar correndo para frente bloqueando as flechas que eu vi e tancar todas as outras flechas como um Hulk furioso. Em frente! Em vez de tentar esquivar as flechas apontadas para o meu rosto, levantei meus braços e escudo para bloqueá-las. Uma inclinação descuidada da cabeça para o lado de uma flecha que não estava no meu campo de visão seria o meu fim. Puc, puc. Mais algumas flechas atingiram meu corpo. Ignorando a dor, continuei. Parecia que cada passo que eu dava rasgou os músculos das minhas costas devido às pontas de flechas presas lá. Estava perdendo a visão e meu equilíbrio. Então, uma flecha atingiu meu calcanhar direito. Ah, ótimo, agora não podia usar as 2 pernas. Pensei comigo mesmo, é assim que eu vou morrer. Eu joguei meu corpo para frente com toda a minha força. Como não havia nada de som de parar, um rolamento para frente como um pouso era um luxo que eu nem poderia sonhar nessas circunstâncias. E ouvi água. Devo ter concluído a armadilha. Eu fiquei vivo novamente. Poço de cura. Descrição: cura quando consumido ou esfregado. Pode também funcionar para a cabeça calva. Quando tomei mais dano na segunda tentativa em comparação com a primeira tentativa dessa armadilha, foi o poço de cura que me permitiu ficar vivo. Eu me arrastei lentamente para o poço de cura. Com a força que tinha restante, joguei meu corpo nas águas curativas. E assim, eu perdi a consciência. Apenas pela sua aparência, isso era mais como um poço que levava ao inferno do que um poço de cura. Estou quase completamente curado, então está tudo bem. Alguém vai me elogiar? Eu me senti um pouco orgulhoso sobre mim mesmo, como quando eu era jovem e finalmente aprendi a usar pauzinhos. Uau, estou ficando mais forte. A essa altura, logo vou me tornar um troll. Talvez mais tarde você possa usar meu sangue para criar poções. Se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu me pergunto como as coisas mudariam se eu tivesse tentado essa armadilha 4 a 5, não, apenas mais uma vez. Foi um pouco triste não ter muito tempo. Uma nova informação foi divulgada no chat da comunidade.
Era uma estranha teoria que havia uma sala de chefe no final de cada andar. Muitos não acreditaram, mas como mais e mais pessoas que concluíram o primeiro andar confirmaram sua existência, a teoria tornou-se um fato. Além disso, se eu seguisse as informações fornecidas no chat da comunidade, ele também afirmou que o poço de cura era a última parte do tutorial. Em outras palavras, a sala de chefe estava bem à frente. Eu finalmente estava no ponto de concluir o primeiro andar do tutorial. Nesse ponto, cheguei a esse poço de cura e havia apenas mais uma armadilha sobrando, a sala do chefe. Finalmente, posso ver o fim. Se eu realmente desejasse concluir isso um pouco mais rápido, provavelmente eu poderia ter tentado a sala do chefe alguns dias atrás. No entanto, decidi que seria melhor avançar tanto quanto pude, portanto, tentar cada armadilha várias vezes. Agora, hoje, restando 2 dias do tempo que foi atribuído a mim, eu finalmente desafiarei a sala do chefe. Eu estava constantemente torcendo a água da minha roupa enquanto eu caminhava quando o corredor repentinamente se encheu de uma névoa grossa. Eu dei mais alguns passos, apareceu uma grande porta de pedra. Quando coloquei minha mão na porta de pedra enquanto pensava, como faço para abrir isso? Uma mensagem apareceu no meu campo de visão. Você vai tentar isso. Eu preciso de uma explicação. Isso pode ser possível? Um sinal de alerta sobre uma sala de chefe teria sido bom. Sim. De qualquer forma, estava bem. Eu tinha trabalhado tão duro para que eu pudesse andar com confiança nesse momento, certo? Eu trabalhei tão duro que eu vomitei sangue. Eu acreditava no que eu tinha conseguido ao longo do tempo. Com o forte som vibrante da imponente porta de pedra, abrindo. Uma lagoa apareceu à frente da porta de pedra. Bum! A porta de pedra fechou-se firmemente com um choque alto. Eu acho que não tinha planos de abrir novamente. Droga! Sem escolha, voltei a encarar a lagoa. Por favor, entre. Droga! Não! Vai se fuder, por que você está fazendo isso comigo? Lembrei-me de tudo que foi compartilhado no chat da comunidade em relação à sala do chefe. Mas, além disso, não havia nada sobre essa maldita dificuldade desequilibrada de sala do chefe. O tema do primeiro andar da dificuldade inferno era armadilhas de flechas. Então eu previ, com base nas informações fornecidas no chat da comunidade, que a sala do chefe seria relacionada a esses tipos de armadilhas. Eu certamente seria morto. As paredes e os tetos estavam cheios de armadilhas de flechas. Exceto que eu tive um pequeno erro. O lago bem na minha frente. Um lago de lava. Com temperatura alta o suficiente que parecia que ele iria fritar minha pele instantaneamente, meu coração sentiu como se estivesse sendo espremido enquanto eu olhava para ele. Esses bastardos loucos. Interiormente, eu estava constantemente murmurando merda, 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 mas a mensagem nunca apareceu de novo. O bom foi, eu poderia entender facilmente todo o julgamento. Como as armadilhas estavam bem ali ao ar livre, era bastante óbvio. Em primeiro lugar, uma lagoa de lava onde eu morreria instantaneamente se caísse nela. Em segundo lugar, 9 pontes de pedra que eram difíceis de equilibrar-se com as superfícies redondas. Por último, uma tonelada de armadilhas de flechas enroladas com quase nenhum espaço entre elas nas paredes e no teto. Esse julgamento foi obviamente sobre esquivar as flechas durante 5 minutos nas pontes de pedra sem cair. Uma flecha voou sem qualquer aviso. Uac! Dobrando meu joelho, eu mal esquivei a flecha que estava vindo em minha direção. Permanecer sobre essa pedra circular fez esquivar flechas ser uma tarefa difícil. Então, eu não posso apenas esquivar as flechas tão facilmente quanto eu pensava. Havia algumas flechas que faziam sons altos. Essas flechas costumam voar muito mais rápido, e sobre o impacto, seria mais letal. Eu tive que esquivar essas flechas. Se eu bloqueasse-as com o meu escudo, eu seria jogado para trás pelo impacto. Mas não consigo esquivar todas as flechas. Não consegui manter uma posição adequada ao tentar esquivar das flechas ao mesmo tempo. Sem outra escolha, levantei meu escudo e desviei a flecha vindo com a borda do meu escudo. É uma técnica muito difícil para um novato que nunca teve treinamento adequado, e usar isso me fez suar as costas.
Consegui obter uma habilidade de escudo por desviar algumas das flechas, enquanto desviando todas as outras. Habilidade de escudo básico LV.2. Como esperado, já é nível 2. Todo esse tempo eu pensei que era ação e quantas vezes a ação é realizada, que foi a base da formação de habilidades. Mas, dentro de uma situação extremamente estressante, a habilidade de escudo cresceu rapidamente em tão pouco tempo. E eu estou sobrevivendo graças a isso. Não havia fim para as flechas. Em vez de esquivá-las ou bloqueá-las, pulei para trás. Um giro para trás. Droga! Minha roupa encostou na lava. Eu nem me lembro quando aconteceu. Foi quando eu pulei para outra pedra, ou quando eu me abaixei para esquivar a flecha. De qualquer forma, não importava mais, no momento em que tocou a lava, foi incendiada. Quando desviei as flechas com força, as chamas da minha roupa se tornaram maiores e maiores. Me movi para a pedra à direita enquanto gritei. As chamas continuaram a crescer e já estavam queimando meu tronco. Ouvi dizer que a pior dor que um humano podia sentir era de uma queimadura. Nada poderia superar a dor excruciante de ser queimado vivo nesse inferno de flechas. Se apenas meus sentidos fossem mais lentos, eu estaria desesperado e perderia a consciência. Mas no momento em que perdesse o foco, cairia na lava e morreria. Você recebeu resistência à dor level 9. Você recebeu resistência à queimação level 1. Eu pensei em mim várias vezes, mas essas habilidades de resistência são inúteis. A dor ainda era a dor, maldição. Minha mente caiu no tormento da invasão repentina da morte. Minha única escolha era continuar enquanto resistia à dor das chamas. O mundo inteiro parecia se mover mais lento. Quando o mundo começou a diminuir a velocidade em minha mente, minha visão tornou-se mais ampla. Ou era semelhante à visão da morte, onde você vê flashes do passado diante dos seus olhos. Só depois de alguns minutos da armadilha eu já estava na porta da morte a cada momento que passava. Uma flecha veio voando. A flecha estava voltada para o meu estômago. Calmamente, sem hesitação, desviei com o meu escudo. Mas impacto no processo quebrou o escudo. Agora eu procurei a próxima flecha. Se perceber, fui atingido por trás. Agora, além de estar em chamas por causa da lava, estava ferido por flecha. Inclinei meu pescoço e meu ombro. Fiquei de joelhos. Minha parte inferior do corpo mal se moveu. Eu estava confiante de que eu iria esquivar essa flecha. De joelho eu olhei a grande besta que estava do outro lado do rio de lava. Nesse momento tive a mesma sensação, que a primeira vez que quase morri. Senti que estava sendo observado por eles. Como se eles estivessem querendo me dizer algo, ou fazer-me lembrar de algo que eu esqueci. Esqueci. Então entendi o que eu tinha esquecido, o motivo por estar aqui. Porque estava entediado, e gostava de games, e isso se tornou meu único bem. E agora que penso nisso, também foi meu orgulho e honra. Mas acabei perdendo tudo. Minha honra é meu tudo. Desde então, comecei a achar tudo chato. Mas agora é diferente. Dói, é exaustivo, mas não odeio. Você aprendeu, tolerância à dor level 9. Você aprendeu, tolerância à queimadura level 1. Meu coração bate mais forte sempre que recebo uma nova mensagem. No passado, deixei tudo quando percebi que não era o melhor. Mas não cometerei o mesmo erro. Nunca mais, eu tirei minha camisa que estava em chamas, e comecei a me mover com toda a velocidade, em direção da besta. Desviando das flechas com rapidez, agora de frente da besta, usando minha espada eu cortei a flecha que foi disparada de frente. Sem perder tempo desferi outro golpe direto, na besta cortando em duas partes. Nesse momento era claro meu olhar de alívio e satisfação. Mas estava exausto. Parabéns! Você concluiu o primeiro andar do tutorial, da dificuldade Inferno. Todos os efeitos de status e ferimentos são curados. Você recebeu 1000 pontos por concluir o andar. Você recebeu 1000 pontos por ser o primeiro a concluir o andar. Existe um Deus que se interessou por você. Você recebeu 500 pontos. Você receberá uma recompensa adicional proporcional ao seu recorde de jogo.
Você recebeu bênção do Espírito do Vento LV.1. Por favor, continue. Todo o meu corpo brilhava com luz e todos os ferimentos foram curados, como se eu tivesse upado. Eu fiz isso. E a recompensa pela conclusão do primeiro andar, bênção do Espírito do Vento. Pelo que vi na comunidade, a maioria dos prêmios adicionais eram poções, pergaminhos consumíveis ou itens como acessórios. Nunca ouvi falar de receber habilidades como recompensa. Como afirmou, a recompensa foi proporcional ao recorde do jogo. Parecia que todas as armadilhas que eu atravessei não eram por nada depois de tudo. Bênção do Espírito do Vento Level 1. Descrição: a bênção do Espírito do Vento recém-nascido está com você. Destreza mais 10. Embora o efeito da habilidade tenha sido apenas um aumento de destreza em 10, ainda era uma ajuda incrível. Considerando que as recompensas de status por aumento de nível variaram de 1 a 4, um aumento de 10 foi bastante significativo. Fechei a janela e continuei pelo caminho escuro. Quando meu corpo começou a relaxar de todo o estresse, meus membros estavam sendo arrastados como se eu estivesse exausto, mesmo quando eu deveria ter sido completamente curado. Uma mensagem apareceu e eu silenciosamente respondi: entrar. Depois de um momento, senti como se estivesse flutuando, cheguei em planícies verdes. O que foi isso? Parecia a aldeia do Hobbit do Senhor dos Anéis. E, nas planícies, havia uma garota com um vestido de peça branca e vermelha, ela estava parada. A garota era uma coelha. 1. Continua no próximo episódio. Obrigado a todos que assistiram até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal.